esse é o vídeo mais técnico sobre leitura de velas do YouTube. Então, bora pro vídeo. Salve galera do Estrada, beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal. E hoje, galera, essa análise de candles aqui vai simplesmente abrir a cabeça de vocês. Aí vocês vão sair desse vídeo em outro estado, em outro nível, tá pessoal? Então, vamos lá. Esse primeiro candle aqui, ó, o famoso candle de força, né? Vela de força ou vela elefante, tem vários nomes. Não se prendam aos nomes e sim ao formato aqui e sim ao padrão, tá pessoal? O que cada padrão significa no gráfico, tá? Nós vamos olhar isso aqui vela por vela agora e depois eu vou partir para o gráfico e vou demonstrar para vocês todos esses padrões aqui em várias situações, tá? Então fica até o final para quem quiser realmente aí se aprofundar na análise gráfica. Nesse primeiro exemplo aqui então, nós tivemos a abertura do mercado aqui embaixo, ó. Só pela cor da vela, vocês vão ver que vai ficar muito fácil identificar a abertura e o fechamento, tá? Então nós temos aqui a abertura dessa vela e o fechamento aqui em cima, tá? Esse tipo de análise de abertura e fechamento de vela é muito importante, principalmente para os gráficos maiores, tá? Então, quando a gente analisa lá o semanal, nada mais é do que uma leitura de velas em um gráfico maior, tá? Em um gráfico macro. Então, é extremamente importante que vocês dominem esse conteúdo aqui. Então, já pega aí um papel, uma caneta e vai anotando, vai acompanhando a aula. Então, nós tivemos a abertura aqui embaixo, o fechamento lá em cima. O comportamento dessa vela, ele vai ser variável, tá? Principalmente num gráfico macro, nós vamos enxergar apenas a vela, mas nos gráficos menores, nós vamos identificar aqui, ó, as tendências. Então, vejam só a importância, né? Uma vela, ela pode representar uma grande tendência. E é claro que essa interpretação de candles também vale até para o gráfico M1, né? Para os gráficos menores aí também. Então, o candle de força, após ele acontecer no gráfico, nós temos a interpretação de que a força compradora ela está entrando em ação e que possivelmente nós vamos ter aí uma tendência de alta, tá? A expansão dessa tendência vai ser variável, isso vai depender de outros fatores, mas possivelmente o gráfico vai dar um salto aí para cima, tá? Sempre fazendo topos e fundos, nem sempre ele vai subir direto, né? Com outras velas, com várias velas, ele vai subindo gradativamente após um candle de força como esse, beleza? Já o segundo padrão aqui é o famoso martelo invertido, né? Dependendo aí da posição do gráfico, ele também tem outros nomes, tá? Esse martelo aqui, ele representa, pessoal, exatamente uma correção da força, tá? É como se fosse este candle aqui do lado, ó, só que com um outro candle vermelho aqui, ó, tá? Então, olha lá, ó. Dessa forma, nós tivemos o preço indo até lá em cima, ó. A abertura foi aqui embaixo novamente, a diferença é que ele subiu, assim como o outro, né? Ele subiu, só que ele teve aqui, ó, uma correção. A própria vela corrigiu, ela retornou, tá? Então, com isso, nós conseguimos identificar que aquela força que poderia ser com uma força compradora, ela pode não estar entrando em ação naquele momento, tá? Então, se nós vemos esse padrão aqui, ó, né? Esse candle verde aqui, esse martelo invertido, num fundo, nós temos que tomar cuidado, porque não necessariamente nós vamos ter ali uma tendência de alta, tá? Muito pelo contrário, nós temos aqui, ó, o rastro da vela, né? O que ela subiu, ela não teve força para fechar lá em cima e retornou. Então, a força vendedora empurrou essa vela para baixo. Os vendedores empurraram, né? Os ursos empurraram essa vela aqui para baixo. Então, essa interpretação é muito importante. Agora, se vocês estiverem analisando uma tendência de alta, buscando por uma reversão, e esse padrão aqui acontece, né? Lá numa tendência de alta, vocês encontram lá em cima essa vela, mesmo elas tendo o corpo verde, possivelmente vocês vão ter aqui, ó,
uma tendência de queda, tá? Isso sim é uma interpretação muito bacana de se fazer com esse tipo de candle aqui, tá? Então esse é o famoso martelo invertido. Já esse padrão aqui é o doji. Muita gente conhece o doji e muita gente tem dúvida sobre o significado dele. O doji, pessoal, ele significa reversão ou indecisão do mercado, tá? Então, quando a gente encontra um doji, nós temos que ficar atentos, porque muitas vezes, após o doji acontecer, a gente pode ter até mesmo uma lateralização. E essa lateralização, ela vai estar cheia de dojis. Então, vocês vão ver a lateralização aqui, ó, e vocês vão estar vendo esse doji em vários pontos aqui, ó. Tá? Então, pessoal, tem que tomar muito cuidado, tá? O doji ele significa principalmente a indecisão. O preço não conseguiu subir nem descer. Ele até tentou, né? Ele foi para cima e foi para baixo, ó. Só que nesse caso, ele não teve força para ir para lugar nenhum. Então, tomem muito cuidado com isso. E neste caso aqui, ó, a abertura foi aqui embaixo e o fechamento foi aqui, ó, bem próximo da abertura. Então ele tem um corpo bem pequeno, um corpo bem estreito. Muitas vezes vocês vão ver o doji dessa forma aqui também, ó, tá? Assim, ó, praticamente sem corpo. Isso também é um doji. Beleza, pessoal? E já esse padrão aqui, pessoal, ele é bem parecido com o candle de força que nós temos aqui, ó. A diferença é que aqui nós temos pavio, tá? Nós temos pavio nesse candle aqui. Então, pessoal, esse padrão, ele também pode ser considerado um padrão de força, tá? Só que ele é um padrão de força onde nós temos ali, ó, alguns retornos dessa vela, tá? Então, principalmente no gráfico maior, a gente tem que tomar muito cuidado com isso aqui, ó. Por quê? Porque lá no gráfico maior, nós vamos ver essa vela aqui. Mas no gráfico menor, por exemplo, semanal para M15, a vela semanal foi essa vela aqui. Lá no M15 nós tivemos a abertura aqui, ó, né? Essa vela desceu, depois ela subiu em uma grande tendência de alta e retornou. Esse retorno aqui, ó, muita gente acredita que ele é uma reversão. Só que na verdade não, é simplesmente esse padrão aqui, ó, se formando lá no gráfico semanal. Então olha que grande sacada, né, pessoal? É por isso que a gente tem que tomar cuidado com essas reversões de mercado, tá? Temos que tomar muito cuidado, porque o que acontece? Essa reversão aqui, ó, essa possível reversão, se ela ocorrer, nós vamos enxergar este padrão aqui, ó, lá no gráfico semanal, tá? Por quê? Porque o gráfico subiu e depois ele realmente reverteu e caiu. Já nesse caso aqui, ó, nesse caso aqui não, tá? O fechamento foi lá em cima, ó, tá? Então ele deu só aqui, ó, uma falsa impressão de reversão, tá? Então é por isso que eu particularmente não gosto desse tipo de operação aqui, ó. É muito arriscado, porque nós estamos praticamente tentando arriscar uma possível reversão, né? Muitas vezes acreditando que esse padrão aqui, ó, ele vai acontecer, mas na verdade não, tá, pessoal? Ele pode não ocorrer, e aí vai acontecer este padrão aqui, ó, e vocês vão tomar o stop no gráfico menor, tá? Principalmente quando isso acontece do semanal para M15, tá? Então fiquem bem atentos aí a esse tipo de operação aqui, ó. Ainda mais se tiver uma resistência aqui em cima, ó, tá? Então é muito importante que vocês tomem cuidado com isso. Tomem muito cuidado. Uma resistência lá em cima e de repente uma linha do Equador aqui embaixo, ó, tá? Isso vai acabar segurando o preço e ele vai parar aqui, ó, nesse suporte, tá? Ainda mais se ele for uma linha do Equador, beleza? E já esse padrão aqui, pessoal, ele é muito parecido com o martelo invertido, tá? Muita gente chama ele aí de estrela cadente, né? Quando ele acontece também lá em uma tendência de alta, aconteceu esse padrão aqui, ó, e nós temos ali uma reversão, tá? Então, pessoal, ele é muito parecido com o martelo. A diferença é que enquanto que aqui no martelo, ó, essa sombra aqui, para caracterizar um martelo, ela precisa ser pelo menos, ó, de 2 a 3 vezes maior do que a medida do corpo,
tá? E já nesse caso aqui, ó, não, o corpo ele vai ser muito menor. Então, o pavio aqui, a sombra, muitas vezes vai ser 10 vezes, né? 10, 15 vezes maior do que o corpo, tá? Então, nós também interpretamos ali, ó, que o gráfico subiu e depois ele retornou. Só que ele retornou com tanta força que ele foi lá embaixo, ó, muito próximo do preço de abertura, formando esse padrão aqui, tá? Então, ó, se tiver no gráfico de execução e vocês encontrarem ele lá em cima, possivelmente a reversão ela pode acontecer, tá? E ele não é um doji, tá, pessoal? Trazendo aí essa observação, ele não é um doji, tá? Ele é diferente, porque o doji, ele possui sombra dos dois lados, tá? Este padrão aqui, ó, ele pode ser chamado também de martelo, só que ele é um martelo com o corpo muito curtinho. Nós vamos ter aí sim uma característica aí de perda, né? Ele perdeu a força compradora, ó. Se ele abriu aqui embaixo e foi lá em cima, a princípio era uma força compradora, mas os vendedores empurraram o preço lá embaixo, ó, tá? Então, fiquem espertos com este padrão aqui. E esse aqui, galera, é um martelo, tá? Diferente do martelo invertido, que o próprio nome já diz, né? Ele é um martelo realmente invertido, porque a cabeça do martelo está lá embaixo, ó. Aqui, nós temos o corpo dele em cima. Se vocês enxergarem o martelo, por exemplo, em um pullback, pessoal, ó, o preço caiu e aqui, ó, formou o martelo. Muito bom para quem quer operar pullback, ó, tá? Toda vez que vier aqui o pullback, vocês podem estar aproveitando aí o martelo para ganhar aí uma expectativa maior nessa tendência de alta, tá, pessoal? Então o martelo ele é muito interessante nos pullbacks, tá? Eu gosto muito de usar ele junto, né, pessoal, a confluência ali com os canais, né? Como eu opero a técnica FiMate, eu sempre utilizo a leitura de velas junto ali para interpretar, tá bom? E da mesma forma que nós temos esses padrões com as velas verdes, nós vamos ter eles aqui, ó, com as velas vermelhas, tá, pessoal? Então, da mesma forma que ocorreu com a força compradora, vai acontecer com a força vendedora. Mas como eu expliquei para vocês, né, pessoal? O mais importante é interpretar o padrão, né, de vela no gráfico, né? Em cada situação, a cor da vela não vai dizer muita coisa, tá? Porque na própria leitura gráfica, vocês vão conseguir saber o que fazer e o que aquele padrão tá dizendo ali para nós, beleza? Então, pessoal, agora nós vamos para o gráfico e entender melhor esses padrões aqui, tá? Vamos lá. Pessoal, eu estou aqui no gráfico, ó, eu já deixei separado aqui alguns pontos específicos, tá? E aqui, por exemplo, ó, nós temos o doji, né? Nós conseguimos ver ele aqui, ó. Eu vou até tirar essas linhas aqui para facilitar para nós. Então, olha só, deixa eu apagar aqui, ó, e nós vamos analisar aqui este ponto. Então, olha só, percebam como o doji, ele traz então ali a indecisão, né? Reversão ou indecisão. Então, percebam, ó, tendência de alta, nós tivemos ali um doji, ó, tá? Ó, percebam que dessa vez ele foi um doji vermelho, tá? Então, nesse caso, ele trouxe a reversão. O mercado fez o pullback aqui, ó, né? Trouxe ali, ó, candle de força, só que novamente tivemos mais um doji. Tá? Então, olha lá, tivemos o doji, né? Inclusive dois, ó, um do lado do outro, e depois ainda um candle, ó, que também pode ser considerado um candle de força. Então, olha lá, o mercado reverteu. E aqui doji novamente, ó. E percebam que os dojis, pessoal, eles acontecem inúmeras vezes aqui, ó, nessa situação, tá? Olha só, inúmeras vezes, pessoal. Nós temos muitos dojis acontecendo aqui. Então, o mercado está lateralizado. Então, vocês podem aproveitar esse conhecimento de leitura de velas para identificar a lateralização. Se estiver tendo muito doji, olha quantos dojis eu já identifiquei aqui. E deve ter mais ainda, tá, pessoal? Então, isso nos mostra que o mercado está muito indeciso. O preço está lateralizado. E com isso a gente não consegue operar tendência, tá? E juntamente com isso, ó, nós temos todo o conhecimento, né, de interpretar que aqui nós temos um canal de lateralização.
tá? Então o preço fica subindo e descendo dentro desse canal, ó, fazendo vários padrões de vela junto desse canal aqui, ó, tá, pessoal? Então, isso é muito importante, a gente trazer, né, juntar todos os conhecimentos e aplicar no gráfico de uma maneira geral. Aqui eu separei para vocês então o martelo, ó. Aqui, pessoal, vocês vão perceber que nós temos o martelo aqui, ó, tá? Esse aqui, ó, ele pode ser considerado o martelo, esse candle verde aqui, ó, tá? Por quê? Lembra que eu falei para vocês, né, pessoal? O martelo, ele precisa que a sombra seja pelo menos 2 vezes maior que o corpo, ó. E foi o caso aqui, ó, tá? Olha lá, nós tivemos aqui a sombra 2 vezes maior do que o tamanho do corpo. Então, isso nos mostra o martelo. E mesmo que ele seja um martelo na cor verde, tá, pessoal? Olha lá, o preço não teve força para fechar lá em cima, ele fechou aqui embaixo, ó. Então, a força vendedora empurrou essa vela aqui para baixo e logo depois nós tivemos tendência de queda, olha lá. Tendência de queda e nós tivemos aqui também, ó, praticamente, pessoal, vários candles de força, olha só, candles de força, tá? Tivemos aqui também, ó, retração de vela, né? Ó, sempre demonstrando que a força era vendedora, tá, pessoal? Força vendedora, tá? Vários candles aí, ó, com o corpo cheio, demonstrando a força vendedora, tá? Então essa tendência ela vai ganhando cada vez mais força, beleza? Aqui embaixo, pessoal, nós temos então a vela de força, tá? Aqui nós já temos uma vela verde, ó, tá? Demonstrando aqui a vela de força, né? Olha lá, não teve sombra aqui no fechamento, né? Então o mercado realmente estava impulsionando aqui essa tendência de queda já para reversão e trazendo aí uma tendência de alta, tá, pessoal? Então olha lá, esse padrão aqui também é conhecido como engolfo, né? Quando a vela engolfa aqui, ó, as velas anteriores, tá? Que são menores do que ela, e com isso nós temos aí a força compradora, tá, pessoal? Então olha lá, algumas vezes nós vamos ter assim tendências bem fortes, ó, mas sempre vão haver retrações, tá? Ó, subiu, retraiu, tá? Olha a vela de força aqui, ó, tá? Retração e ele vai embora, tá? Continua subindo. Então, pessoal, a interpretação das velas nas tendências é extremamente importante. Aqui em cima eu também separei para vocês uma outra vela de força, ó, dessa vez aqui uma vela vermelha, tá? Olha lá, também trazendo aqui o padrão de engolfo, né? Que são outros padrões onde a gente analisa mais de um candle, né, pessoal? Mas esse padrão é muito famoso, então engolfou a vela anterior, né? Dessa vez teve sombra, ó, tá? Percebam que teve sombra, o mercado fez um pullbackzinho ali, ó, e veio em queda, tá, pessoal? Então, isso é muito importante, ó. Importante a gente ter essa visão, né, pessoal? Não engessar o padrão. Ah, só porque teve uma sombra ali já não é mais um candle de força. Não, não é assim, né, pessoal? É um candle de força sim, ó, tá? Porque o corpo aqui é muito maior do que a sombra, tá, pessoal? Então, fiquem espertos com isso, tá? Nem sempre vai ser exatamente como a gente desenha aqui no gráfico, tá? Então, tenham essa percepção. Aqui novamente, ó, eu separei mais um ponto onde nós temos candles de força, tá? E olha lá, aqui, ó, nós temos o mercado vindo de uma tendência de alta, né? E após a gente ter ali, então, o engolfo, ó, com uma vela de força, né? Também teve sombra. Nós tivemos uma sequência de velas aqui, ó. Aqui a força compradora tentando empurrar o preço para cima. E olha lá o doji, tá? Reversão ou indecisão. Nesse caso aqui foi reversão, né, pessoal? Por quê? Reversão do quê? Reversão desse impulso aqui, ó, de alta, né? O mercado impulsionando aqui, ó, o doji acontece e o mercado vem em queda, tá? Então, pessoal, isso é muito importante. Aqui nós também tivemos um doji, ó, após uma força bem forte aqui vendedora, né? E olha lá, após o doji acontecer, o preço aqui dá uma lateralizada e mais um doji aqui, ó. Então, olha lá, indecisão, né? O preço ficou indeciso, causando aqui uma consolidação. Aqui, pessoal, nós temos ali a estrela, né, acontecendo aqui embaixo, ó. Deixa eu tirar essa linha aqui para mostrar para vocês, olha lá, tá?
aquele padrão que nós vimos ali. E após esse padrão acontecer, ó, nós tivemos aqui então mais uma estrela ali em cima, ó, né? Então foram uma sequência aqui de 2 estrelas, tá? Com significados diferentes. O preço ficou segurando aqui, ó, e depois ele subiu, tá? Então olha lá, mais um padrão aqui aplicado no gráfico, né? E esse padrão de alta aqui é exatamente essa vela aqui, ó, que acabou engolfando ali, ó, as velas anteriores. Então, pessoal, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado e principalmente que vocês tenham aprendido um pouquinho mais sobre análise gráfica, beleza? Então, deixem o like no vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal, quem ainda não for inscrito, e a gente se vê no próximo vídeo, beleza? Então, até o próximo vídeo, valeu!